Oi, gente, tudo bem? Para quem não lembra de mim mais, né, eu sou a professora Maíra, professora de Biologia D, e primeiramente queria pedir desculpas, né, por passar esse tempo aí sumida, sem conseguir gravar as aulas. Já aviso que não foi, né, porque eu não queria, eu tive alguns problemas aqui em casa, tinha um problema com o meu computador, então tava sem computador, e agora eu peguei um do meu irmão e acho que vai dar certo, eu vou gravar com o computador dele, dar uma folguinha pro Wagner aí, né? Sei que vocês estavam em boas mãos e vou fazer aula de exercícios com vocês, beleza? Então, hoje a gente vai resolver os exercícios da aula 7. Vocês já tiveram aula de replicação com o Wagner, né? E hoje eu vou dar mais uma passadinha aí nesse conteúdo, fazendo os exercícios, beleza? Já vê que tem bastante coisa aí que a gente precisa dar uma olhadinha, inclusive erros que apareceram nos nossos exercícios que vão dar pra gente frisar o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Nossa primeira questão, gente, ó, do Enem, bem importante. O Enem gosta bastante de cobrar sobre DNA, né? E às vezes contextualizando com algumas coisas que aparecem no nosso cotidiano. Como, por exemplo, aqui, fala lá. O fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento que proporcionaria melhor hidratação aos cabelos. Então, gente, aqui o Enem aproveitou, né, um conceito, né, o DNA, mas aí é uma coisa que aparece no nosso cotidiano, que são os produtos, né, disponíveis aí pela indústria, que trazem essa proposta de ter DNA que auxiliaria, né, melhor hidratação, né, no melhor funcionamento do produto no cabelo, na pele, né, independente da que seja. Então, a indústria farmacêutica, né, aí dos cosméticos, por muito tempo utilizou e ainda utiliza essa estratégia de falar que tem DNA e então ia fazer com que esse produto seja melhor. E, na verdade, eles estão se aproveitando, às vezes, da parte da população que é leiga nesses conceitos, para vender o produto, sendo que não tem funcionalidade nenhuma, porque vão pensar que o DNA é uma molécula produzida pelo corpo, e não faria sentido eu utilizar um shampoo para tentar mudar a estrutura, né, ou a aparência do meu cabelo. Então, na verdade, meu corpo teria que absorver esse DNA, inserir esse DNA no meu DNA para ter funcionalidade. Então, na verdade, a gente sabe que não funciona. Mas, né, vamos ver o que a questão trouxe para a gente em relação a isso. Falar sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA fala de qualquer espécie serviria, já que tem a mesma composição. De origem vegetal é diferente quimicamente dos demais, pois possui clorofila. Não, né? Não é porque tem a clorofila que ela tem que o DNA dela é diferente quimicamente, né? A composição desse DNA. Das bactérias poderia causar mutação no couro cabeludo. Também não, porque quando a gente está falando aqui dessas bactérias causando mutações, novamente estaria dizendo que essa bactéria ela está sendo absorvida e gerando as mutações. A D dos animais encontram-se sempre envelopados de difícil absorção, não é sempre que tá, o material genético, né, envelopado, sim, porque ele está dentro do núcleo, mas não teria nada de relacionado às características básicas e assegura suficiência hidratante. Não. Então, a nossa alternativa correta, né, o gabarito, seria a alternativa A, de qualquer espécie já serviria, porque tem a mesma composição. Como assim? A composição, lembra lá que são os nucleotídeos, né, as bases nitrogenadas que compõem os nucleotídeos, adenina, timina, citosina e guanina. O DNA de todas as espécies tem a mesma composição química, né, esses nucleotídeos com essas bases nitrogenadas. Então, se funcionasse, poderia ser de qualquer espécie, beleza? Vamos lá. Agora aqui, ó, mais uma questão do Enem, para vocês verem como o Enem gosta disso aqui, mas já tem um problema nessa questão que eu já vou mostrar para vocês, que até conversando com o Wagner também, na hora que eu estava gravando a aula, eu percebi que tinha um problema, buguei, e falei, não, essa questão aqui, provavelmente, atualmente, ela seria anulada, né, porque tem um erro conceitual muito grave, que eu sei que o Wagner já conversou com vocês sobre isso, mas eu vou frisar para vocês verem como é um erro que aparece e a gente tem que tomar cuidado. Olha o textinho lá que aparece para a gente do Enem. Todas as reações químicas em um ser vivo seguem um programa operado por uma central de informações. A meta desse programa é a autorreplicação de todos os componentes do sistema, incluindo a duplicação do próprio programa, ou mais precisamente do material no qual o programa está inserido.
Cada reprodução pode estar associada a pequenas modificações no programa. Então, esse inserto aqui de texto que o Enem trouxe para a gente mostra o quê? Como se fosse uma analogia, né, entre os processos celulares e uma máquina. Então, quando a gente fala ali de autorreplicação do programa, seria a autoduplicação do material genético, né? Ou quando a gente fala assim, ó, mais precisamente do material ao qual o programa está inserido, né? A replicação do material. Quando a gente fala da reprodução, pode estar associada a pequenas modificações. Essas pequenas modificações podem ser as mutações que acontecem no processo de replicação, né? Por mais que a gente tenha o mecanismo de reparo, né? Para corrigir se algum nucleotídeo é colocado no momento errado, a gente ainda está sujeito a ter mutações. Então, faz uma analogia aí com o processo. Vamos ver o que a questão cobra. Fala, são indispensáveis à execução do programa mencionado acima, processos relacionados ao metabolismo, à replicação e mutação, que podem ser exemplificados respectivamente por. Então, ele deu 3 processos que acontecem na célula, né? O metabolismo celular, a replicação e a mutação. Então, falando como que pode ser exemplificado esses processos, né? Como que ele pode ser exemplificado nas alternativas. Alternativa A fala em fotossíntese, respiração e alteração na sequência de bases nitrogenadas do código genético. Então, aqui a gente tem já um primeiro errinho. E olha só, gente, eu vou direto para a alternativa, porque senão vai ficar gigantesco. A nossa alternativa correta é a alternativa D, né? Como está no gabarito oficial, que fala respiração celular. Então, lembra lá, respiração celular que a gente viu lá no começo das aulas, né? Que fala do que lá? A glicólise, ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa é o processo de respiração celular. Então, é um processo que acontece lá dentro da célula e é responsável pelo metabolismo energético. Então, tá correto. A duplicação do DNA, beleza, tá relacionado com o processo de replicação. Correto também. Quando a gente fala de mutação, ali está apontando alterações nas sequências de bases nitrogenadas do código genético. E aí que a gente tem que, todo mundo aqui, tomar muito cuidado. Por quê? Tem um erro conceitual grave aqui nessa questão, beleza? Fala lá, ó, que alterações nas sequências de bases nitrogenadas do código genético. E tá, né, lembram o que é código genético, né? Lembram desse conceito? Então, o código genético não pode ser alterado. O código genético já foi proposto e ele não pode ser mais alterado. Inclusive, o código genético ele é utilizado para a gente perceber se tem alterações na sequência que nós estamos analisando. Então, para ficar correto essa questão, né, ali no lugar, na exemplificação de mutação, deveriam ser sequências de bases nitrogenadas ou sequências de nucleotídeos em uma sequência do genoma, né, uma sequência analisada no genoma, não no código genético. Então, esse erro conceitual é muito importante. É uma questão mais antiga, né, de 2007, já ficou feio pro Enem, né, eu e o Wagner, a gente conversando sobre isso, né, já pegou mal, porém, eu acredito que atualmente não passaria, porque foi cada vez mais sendo frisado esses erros, cada vez mais tem sido mostrado o quanto é errado falar assim, né, essa confusão entre código genético e genoma, e eu acredito, hoje, né, se ela fosse cobrada atualmente, poderia ser anulada, a gente poderia entrar com recurso aí, porque tem um erro conceitual grave, beleza? Mas se a gente aí pensar nos outros, quando a gente fala em metabolismo e replicação, tá correto. E a mutação, a gente teria que corrigir essa frase e falar em alteração na sequência de bases nitrogenadas, ou na sequência de nucleotídeos, em uma sequência estudada em um genoma, beleza? Vamos lá para a questão 3. Então, uma questão da federal, beleza? Para ver que lá é cobrada, né, esse conteúdo é bem importante, a gente está com ele afinadinho, porque aparece nas provas que vocês vão fazer. E fala, ó, nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e o seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA, que o DNA é material genético. Meu Deus, tá difícil. Vamos lá. Nossa, a gente começa de novo. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice por Watson e Crick, deixa eu pular de uma linha, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram moléculas de DNA,
eles sugeriram um modelo de que essa molécula deveria se replicar. Em 1958, Mendelssohn e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio, que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinham como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, gente, só dando uma passadinha aqui nesse experimento, né, feito em 1958 por esses dois pesquisadores, o que eles pegaram? Esses isótopos pesados de nitrogênio eram isótopos marcados, aonde a gente conseguiria enxergar como que ele se comporta durante a replicação da molécula. Então, na base nitrogenada, a gente sabe que tem nitrogênio, né? Então, esse nitrogênio ele foi incorporado nas bases nitrogenadas e ele ficava como se fosse marcado, como se fosse uma fluorescência. Então, se eu colocasse ele em um tratamento, eu conseguiria ver esse nitrogênio marcado. Por que eu queria ver esse nitrogênio marcado? Porque depois que a gente colocasse esse nitrogênio nas bases nitrogenadas e o DNA fizesse a replicação, eu conseguiria entender para onde cada nitrogênio foi. Então, eu poderia ter uma ideia de como que esse DNA se dividiu. Será que todos os nitrogênios foram para o mesmo lado? Será que ele se dividiu de forma aleatória, né? Então, esse nitrogênio ele foi utilizado para ter uma marcação no DNA, para a gente conseguir ver como que as fitas iam se comportar depois da duplicação, beleza? Vamos lá para as alternativas. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Mendelssohn e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que então, aqui, ó, a gente consegue já eliminar várias alternativas só lembrando no processo de replicação. Então, vamos lembrar que o processo de aplicação é feito como? As duas fitas são utilizadas, né, para leitura, então as duas fitas vão ser utilizadas como molde, e das duas fitas que vão ser utilizadas como molde, eu vou ter duas fitas filhas, né, as duas fitas que vão ser sintetizadas. Então, por isso, a gente diz que a replicação do DNA é semiconservativa, porque a nova molécula de DNA que for formada é composta por uma fita recém-sintetizada e uma fita do DNA parental, né, do DNA que foi utilizado para ser molde. Então, a partir disso, lembrar sempre disso, que da fita mãe, lá da fita molde, as duas fitas, né, do DNA mãe, as duas fitas moldes, as duas fitas vão ser utilizadas como molde, né, e dos dois DNAs formados, né, as duas moléculas formadas vão conter fitas antigas e fitas recém-sintetizadas, e isso dá o nome de replicação semiconservativa. Com isso, eu já elimino a alternativa A, que fala que é conservativa, já elimino a B, que fala que é dispersiva, e já elimino a D, que fala que é conservativa. Vamos ver aqui, sobra lá. Alternativa C, a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. Beleza, né? Aqui está meu gabarito, porque tem a definição perfeita da replicação semiconservativa. Lá no E, fala a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora. Não, né? Aqui eu tenho um erro que as fitas filhas não têm essa nomenclatura, né? A fita molde, a fita codificadora vem do nome lá da fita do DNA que foi utilizado do parental, beleza? O DNA parental. Tranquilo? Vamos lá para a nossa questão 4 da UESP. Essa questão, de novo, da primeira vez que estava gravando essa aula, me deu um bug, porque no gabarito de vocês e o gabarito oficial da prova tem uma alternativa, mas eu acredito, né, e conversando com os professores também, nós acreditamos que tem duas alternativas corretas. Então, mais um furo aí de questão, onde essa questão teria que ser anulada. E fala o seguinte, ó, sobre o processo de replicação do DNA nos organismos, é correto afirmar o que segue. Alternativa A. A enzima DNA polimerase utiliza as fitas do DNA como molde para replicação e transcrição, respectivamente. Aqui, gente, tem um spoiler já da próxima aula de vocês, que é da aula 8, que é o processo de transcrição. O processo de transcrição também envolve DNA, porém não é a enzima DNA polimerase que realiza esse processo. Tem uma outra enzima responsável pelo processo de transcrição. Então, que vai levar outro nome, né, que vai levar o nome de outro ácido nucleico que ela produz. Então, a alternativa A está incorreta, porque fala que a enzima DNA polimerase é responsável pelos dois. Ela é responsável apenas pela replicação, beleza? Pela transcrição é outra enzima que está realizada, que faz o processo, e a gente vai ver na próxima aula. Tranquilo?
Olha aí o problema, a letra B. Fala lá, é semiconservativa, pois as novas duplas fitas são formadas a partir do DNA mãe. Então, para mim, essa questão aqui, ela tá correta, sabe? Essa alternativa, ela tá correta. Fala que é semiconservativa, pois as novas duplas fitas são formadas a partir do DNA mãe. É formado do DNA mãe mesmo. O que eu poderia tentar dizer que está incorreto é se eu interpretar que essa questão está dizendo que as duas novas fitas são formadas pelo DNA mãe. Mas se a gente interpretar como uma das fitas, né, são formadas a partir do DNA mãe, ela pode ficar correta. Então, uma das novas fitas, as novas fitas mesmo que vai ser formada, vai uma para cada molécula nova, né, de DNA, mas só a partir da fita mãe. Então, eu consideraria correta também a alternativa B. A C, que é o gabarito de vocês oficial na apostila, e quando a gente pesquisou nas provas também é o gabarito oficial do vestibular, é correto, né? Não tenho que errar nessa frase aqui, que fala que é semelhante a organismos procariotos e eucariotos, e realmente é bem semelhante o que acontece nas células procarióticas e eucarióticas. A letra D é mais rápida nos praios que em células eucariontes, também correto, né, porque sequência é muito menor para ser feita, e a letra D, e eu tenho várias enzimas ligadas ali para ser feita, e a letra E ocorre na prófase 1 do ciclo celular, sabe que a replicação não ocorre na prófase 1, beleza? Tranquilo? Então, aqui eu diria que teria duas alternativas corretas, sabe? Se a gente for fazer uma análise da questão da alternativa B em si. Mas o gabarito oficial foi a letra C. Acredito que lá na época da prova a gente poderia entrar com um recurso aqui, tá bom? Vamos lá para a questão 5, então, da PUC do Rio de Janeiro. E, de novo, lá sobre o processo de replicação do DNA. É incorreto, gente, prestar atenção nisso, porque às vezes a gente dá uma passada de olho rápido na questão, não percebe que a alternativa é incorreta, acha que a alternativa correta, lê a primeira alternativa, já está certa e acha que é essa. Então, prestem atenção nisso. Então, fala aqui sobre o processo de replicação do DNA. É incorreto afirmar que cada molécula de DNA nova é composta por um filamento antigo e um filamento recém-sintetizado. Beleza, né? Corretinho aí, falando da minha replicação semiconservativa. A B. Não há necessidade de um primer de RNA para a polimerização do filamento contínuo. A gente já sabe que esse é o nosso gabarito, tá incorreta, né? Lembrar que o primer é aquela sequência curtinha que é inserida no DNA antes de iniciar um processo de polimerização de DNA. Então, o RNA serve ali, esse pequeno filamentozinho aí de RNA, é utilizado antes do início do processo da replicação. E ele é utilizado no filamento contínuo, então, quando vai iniciar o processo de replicação do filamento contínuo, o primer é utilizado, sim, apenas uma vez. Então, como o filamento contínuo ligou a DNA polimerase lá, lembrar que a gente tem duas fitas, né? Uma fita tem a polimerização contínua e a outra, ela é retardada, né? Ela vai indo devagarzinho, vai indo pedacinho por pedacinho, formando lá os fragmentos de Okazaki, né? Que é a fita descontínua. Na fita contínua, bastou ter uma sequenciazinha de primer e a DNA polimerase se ligar, ela vai embora e lê o DNA inteiro. Já agora aqui, na fita descontínua, só para lembrar, o que vai acontecer? Vai ter que se ligar várias vezes, né? A DNA polimerase tem que se ligar várias vezes. Então, cada vez que a DNA polimerase for se ligar, um primer vai ser utilizado. Mas em ambas são utilizadas, não é porque ela é fita contínua que não vai ser utilizado o primer, beleza? E as demais estão corretas, né? A polimerização é sempre no sentido 5', 3', mais de um tipo de DNA polimerase participa do processo, a gente viu que tem vários tipos de DNA polimerase, né? Que daí tem vários nomes de DNA polimerase, e esse processo ocorre bidirecionalmente também, né? Então, não é porque é 5', 3' que não dá para acontecer nas duas fitas, só que ele vai acontecer assim, né? Se aqui é 5' e a outra parte é 5', ele vai começar sempre um de cada lado até se encontrar. Não é porque o DNA tem as direções opostas que não dá para acontecer das duas direções. É só o local onde o DNA polimerase que vai se ligar que é diferente, tá bom? Vamos lá, a questão 6 agora da UEL, nossa vizinha aqui, né? Fala o seguinte: considera que um cientista esteja em um laboratório tentando reproduzir in vitro a síntese das moléculas de DNA.
Com base nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica corretamente as moléculas imprescindíveis para que ele ou que ele deve utilizar para que possa atingir o seu objetivo. Então vamos lá, o que esse cientista tem que ter para ele conseguir replicar uma molécula, né, replicar a síntese de molécula de DNA? Vamos ver lá as alternativas. Então tem que saber quais são as moléculas envolvidas no processo, o DNA e o que mais, né? O que está envolvido no processo de aplicação? 4 diferentes tipos de nucleotídeos, contendo bases nitrogenadas adenina, timina, citosina e guanina, a enzima DNA polimerase e DNA. Beleza, aqui a gente já tem o nosso gabarito, certo? Tranquilo, de primeira aqui, porque eu falo das minhas 4 bases nitrogenadas, A, T, C e G, fala da enzima DNA polimerase, que vai fazer a polimerização, e fala do DNA, que vai servir como molde. Com isso, eu já consigo, né, fazer essa síntese aí in vitro. Vamos só dar uma passadinha rapidinho nas outras para a gente ver o que estava de errado. Os nucleotídeos contendo as bases nitrogenadas timina, guanina, adenina e citosina, a enzima RNA polimerase e RNA mensageiro. Aqui a gente tem spoiler já de outros processos que vão acontecer mais para frente nas nossas aulas. A letra C, enzima RNA e DNA polimerase. A RNA polimerase não precisa, a gente vai ver mais para frente. A enzima DNA polimerase, 20 tipos diferentes de aminoácidos, DNA e RNA. Os 20 tipos de aminoácidos também não entra aqui. Os 20 tipos de aminoácidos entram em um processo mais para frente também, que a gente vai ver nas próximas aulas. As enzimas de RNA e DNA polimerase, 20 tipos diferentes de aminoácidos, DNA e RNA. Também não, né? Vocês vão ver, gente, que agora parece que não faz muito sentido isso aqui, essas alternativas. Nas próximas aulas, a gente vê o processo de transcrição e tradução, que envolve outras enzimas, né, como a RNA polimerase, como os 20 tipos de aminoácidos, né, então vai fazer mais sentido, porque geralmente esses processos, por mais que eles não são dependentes um do outro, eles ocorrem, eles são geralmente dados, né, a gente vê eles juntos, então eles são cobrados juntos, geralmente, porque é muito fácil a gente confundir DNA polimerase com RNA polimerase, os conceitos, né, de código genético, aminoácido, nucleotídeo, então geralmente é cobrado junto. Mas sempre que eu falar de replicação, é DNA polimerase, é DNA, citosina, guanina e timina, beleza? E adenina. Tranquilo? Por isso que é a nossa letra A. Vamos ver a 7, uma questão da Universidade Federal de São Carlos, né? E fala lá. O quadro apresenta uma estimativa do número de pares de base em milhões do DNA de diferentes espécies. Então, aparece ali as diferentes espécies, né? E a quantidade de pares de base em milhões. Então, pares de base, pensem que é sempre de parzinho, né? A sua base nitrogenada e o seu par. Então, o nucleotídeo e o seu parzinho. Então, a fita dupla, beleza? Então, mostra lá que ó, a Drosophila melanogaster, né? Que é a mosquinha de fruta, tem 180 milhões de pares de base, jiboia, 2.100, Homo sapiens, né, a nossa espécie, o homem, 3.100, os gafanhotos, 9.300, a cebola, né, a cebola, o tempero, alho cepa, tem 18 mil pares de base em milhões, né, 18 mil não, né, 18 milhões, é isso que eu tô errando aqui, o quarto tá falando, eu tô falando errado. Então, mosca, 180 milhões, a jiboia humana, 2 milhões e 100, e assim por diante. Então, eu tenho um quadro aqui fazendo comparação, né, de quanto em milhões de pares de base. Desde a mosca fruta, da mosca de fruta lá, 180 milhões, foi aumentando. E mostra, essas alternativas falam lá. A letra A. Há uma correlação direta entre o número de pares de bases e a complexidade estrutural e funcional do organismo. A B, fala, há uma correlação direta entre o número de pares de bases e de genes do organismo. A C, em relação aos outros organismos, as amebas codificam e sintetizam um maior número de tipos de proteínas. A letra D, o DNA é composto por muitas sequências de pares de bases que não codificam proteínas. E a letra E, gafanhoto ter cerca de 3 vezes mais genes que o homem. Então, gente, essa questão é interessante porque mostra o quê? Que não é porque eu tenho trilhões, né, milhões de pares de base aí, que esse organismo ele vai ser mais complexo ou menos complexo. Às vezes eu tenho
uma espécie, né, que tem uma quantidade menor em milhões de pares de base, mas ela tem uma quantidade maior de genes sendo codificados, né, em proteínas. Então, que para mostrar, por exemplo, ó, com certeza a nossa espécie tem mais genes sendo codificados do que a ameba, mas nem por isso eu tenho maior quantidade de pares de base, então eu tenho um DNA maior. Então, a nossa alternativa aqui, ó, é a alternativa D, que fala que o DNA é composto por muitas sequências de pares de bases que não codificam proteínas, então que elas não são codificantes, né, para um material. Então, que mostra, por exemplo, que não é só ter uma quantidade muito grande de pares de bases, essa quantidade muito grande não quer dizer que esse organismo é mais complexo ou que ele tenha mais proteínas, não é proporcional. Às vezes eu posso ter muitos pares de base e ter menos proteínas sendo codificadas, beleza? Não é que é proporcional. Às vezes eu vou ter espécies que vai ter uma quantidade de pares de base menor e vou ter uma grande quantidade de proteínas sendo formadas, porque a maioria do material genético dele é codificante. Agora, eu posso ter também uma espécie que tem um monte de pares de base e elas têm poucas proteínas sendo codificadas, ou seja, tem muito material que não é codificante e pouco codificante. Não é sempre proporcional, beleza? Então, a nossa alternativa D, que é a correta. Vamos lá para a questão 8, ó, também do Enem. Eu acho essa questão bem bonitinha, é uma questão bem conceitual, e se você prestar bastante atenção e lembrar dos conceitos, consegue fazer tranquilamente. Fala lá, em 1950, Erwin Chargaff, que diz que é assim que fala, o Erwin, né, Chargaff, e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual a de timina e a quantidade de guanina é igual a citosina. Lembra lá, A com T, C com G. Então, se eu tenho a quantidade de A, sempre vai estar ligado com T, então vai ser igual. E a quantidade de guanina é igual a citosina na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que um total de purinas, A mais G, que são as nossas bases nitrogenadas púricas, e o total de pirimídicas, né, ou as pirimidinas, C com T, eram iguais. Então, eles definiram isso. A mais G é igual a C mais T, né? Porque se a gente pensar que a mesma quantidade de A eu tenho de T e a mesma quantidade de C eu tenho de G, obviamente, então, se eu somar A mais G e C com T, vai dar a mesma quantidade. Olha só o que ele propõe. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA, com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Então, olha só, eu tenho essa quantidade de nucleotídeos em uma fita simples. Olha o que o exercício quer. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada dupla fita de DNA formada pela fita simples exemplificada pelo professor? Então, olha só, ele deu a fita simples, agora eu quero saber quanto de cada um dos nucleotídeos eu vou ter quando eu tiver a fita dupla. Basta eu fazer o quê? Complementaridade de base. Se eu tenho 20 adeninas em uma fita, ligado a essas 20 adeninas, eu vou ter 20 timinas na outra fita. Então, eu somo essas 20 timinas da outra fita já com as 25 dessas fitas simples, da fita simples que já deu no exercício, eu vou ficar com o quê? 55 timinas, beleza? Opa, 45. Eu somei 20 mais 25, 45. Só tinha feito a errada. Então, ó, eu tinha 20 adeninas. Eu pego essas 20 e eu já penso que na outra fita eu vou ter 20 timinas. Pega essas 20 timinas, soma com essas 25 aqui, já tenho 45 timinas. Nessa fita aqui, ó, eu tinha 25 timinas. Ligada na outra fita, eu vou ter o quê? 25 adeninas. Somo 25 adeninas da outra fita com as 20 adeninas dessa fita que já foi dada, vai dar o quê? 45 adeninas. Só com isso, eu já acho que eu já consigo fazer o gabarito que é a letra C. Mas se a gente for pensar nas outras duas também, se na fita que foi dada eu tenho 30 guaninas, consequentemente, na outra fita estariam ligadas o quê? 30 citosinas. Então, soma 30 com 30, 30 citosinas da outra fita que foi ligada, mais as 25 que o exercício já deu, 55. E aqui eu tenho 25 citosinas, na outra fita, claro que eu vou ter o quê? 25 guaninas ligadas, né? Soma essas 25 guaninas com as 30 guaninas que já deu no exercício, 55.
Então, por isso que é a alternativa C, beleza? Era só pensar na outra fita e somar, ou fazer a complementaridade e somar a quantidade que desse entre as duas fitas, beleza? A 9 lá, tranquilinha também, da Santa Casa de São Paulo, fala, considere os seguintes eventos. Ruptura da ligação entre as bases nitrogenadas, ligação entre nucleotídeos e pareamento de nucleotídeos. Então, eu tinha que colocar em ordem o que acontece na replicação do DNA. Então, claro que, primeiramente, eu vou ter o quê? Durante a replicação, considere a sequência... Calma, peraí que eu vi uma coisa errada. Ruptura das ligações entre as bases nitrogenadas, a primeira coisa que vai acontecer vai ser eu romper as minhas bases nitrogenadas, certo? Pegar o DNA e abrir em dois. Depois, eu vou ter o pareamento de nucleotídeos, então os pareamentos novos vão chegando para essa nova, a fita recém-sintetizada ser formada, né? Então, rompi os novos pareamentos e depois as ligações entre os nucleotídeos, né? Então, eu vou ligar esses nucleotídeos depois do pareamento. Então, o que vai ficar certo vai ser 1, 3 e 2, beleza? 1, 3 e 2 é a alternativa B. Acabei, nesse momento, de ver que tem um erro de gabarito. Não é a alternativa C, é a alternativa... Opa! No gabarito de vocês da aula 7, tá a questão 9 como alternativa C, a correta. Aqui, para mim, aparece a alternativa D. Mas, gente, o que é correto é ruptura de ligações, pareamento de nucleotídeos e ligação. Então, é 1, 3 e 2. Então, 1, 3 e 2 é a alternativa B. Meu Deus, deu uma confusão aqui. Eu vou pedir para as meninas passarem para vocês depois, se vocês quiserem também, nos grupos de vocês. A alternativa correta é a alternativa B, gente, tá? Nossa, tem um erro na apostila, acabei de perceber, já vou arrumar na apostila, e aqui nos meus slides, não sei se foi mudança de conformação, o que foi que eu fiz aqui, mas é a alternativa B, beleza? Ruptura, depois pareamento e depois ligação, alternativa B, tranquilo? Anotem isso aí na apostila de vocês, para não ficar com o gabarito errado. E por último, gente, sempre a questão 10 é uma questão discursiva, né? Fala lá, a soma das porcentagens de guanina e citosina em uma certa molécula de DNA é igual a 58% do total de bases presentes. Então, falou lá que a minha quantidade de guanina e citosina, C e G, é 58%. Então, vamos lá. A letra A, indique as porcentagens das 4 bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina e timina, nessa molécula. Então, gente, na verdade aqui parece que é abstrato, mas é muito tranquilo de a gente resolver. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer através de pareamento de base, né? Como sempre. Se falou lá que minha molécula de DNA é 58% é citosina e guanina, a gente sabe que a mesma quantidade de citosina é igual a de guanina, né? Então, ambas, elas têm a mesma quantidade. Se 58% é de cada uma, eu pego o meu 58%, divido por 2, então eu vou ter 28% de cada uma 29% de cada uma das bases nitrogenadas. Se eu pegar esse 58% e diminuir de 100, né, tirar de 100, vai sobrar o quê? Os 42%. Esses 42% vai ser do quê? De timina e adenina. Então, timina e adenina, os dois juntos vão ter 42%. Se eu dividir esse 42%, porque a quantidade de timina e adenina é igual, eu vou ter 21% de cada. Então, gente, era fazer essa continha. Pego o meu 58% de citosina e guanina, eu sei que quando a gente fala em proporção no DNA, eles têm a mesma quantidade, porque eles são complementares, divido por 2. Então, eu vou ter 29% de cada um, de citosina e guanina no meu DNA. Pego o meu total, 100%, tiro 58, vai ser o resto. O resto é adenina e timina, sobra 42. Divido por 2, 21 de adenina, 21 de timina, beleza? Continha básica aí, tira um print da tela, para caso vocês queiram copiar aí ou dar pausa, né? Mais fácil quando vocês quiserem copiar o jeito que eu montei ali. E tá na apostila de vocês também, né? Alternativa
A questão B, né, falava, explique por que é impossível prever a proporção de citosina presente no RNA mensageiro codificado por esse trecho de DNA. Então, aqui, gente, já está falando também de um outro processo, né, quando a gente entrar, que é a transcrição, que vai ser o processo para formar o RNA mensageiro. Por quê? O RNA mensageiro, ele pode ser formado de ambas fitas, tanto a fita 3 linhas, 5 linhas, quanto a 5 linha, 3 linhas. Claro que na mesma direção, 5 linha, 3 linhas, mas ela pode ser formada por qualquer uma das fitas. Então, eu não sei qual fita ela está sendo utilizada, então eu não sei qual a proporção nesta fita que vai ser utilizada. Então, por isso que a resposta lá é porque a proporção de bases apresentada refere-se às duas cadeias. Então, eu não sei, né, não é possível determinar a proporção de citosina em cada cadeia, ou em qual cadeia vai ser utilizada. Então, se eu soubesse, em uma das fitas tem 13%, então eu sei que na DNA, o RNA mensageiro seria 13%, mas como eu não sei a proporção em cada fita dessa molécula de DNA, eu não posso falar também da proporção no RNA mensageiro. E eu sei que vai ficar meio nebuloso para vocês ainda esse tópico P aqui, mas nas próximas aulas vai fazer mais sentido quando a gente tiver o processo de transcrição. Beleza, gente? Então, a gente fecha nossa aula 7. Espero que tenha dado aí para dar uma ajuda para vocês, que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho melhor os exercícios. Se restou alguma dúvida ainda, vocês podem procurar a gente, tá? Podem me procurar, que a gente está aberto aí para ajudar vocês, tranquilo? Podem pedir para a Carol, para a Bruna aí o meu contato, que eu posso ajudar vocês em o que vocês precisarem. Então, é isso, gente. A gente se vê nas próximas aulas e até mais. Esse processozinho aqui de parar de gravar, a gente fica passando vergonha. Tchau, gente!